Hoje temos um número muito relevante de empresas doentes e de colaboradores que sofrem no lugar do trabalho. Mas não é o clássico problema de uma tarefa pesada ou de um objetivo não alcançado, é algo mais profundo. Tem pessoas que, quando chega o domingo à noite, começam a experimentar aquele aperto no peito, uma angústia silenciosa só de pensar que a segunda-feira está chegando e devem retornar ao trabalho. Tem pessoas que se sentem uma angústia muito significativa quando pensam nas relações com os seus chefes ou com os colegas. Né? Quando uma simples notificação no celular, um e-mail, uma mensagem pedindo para conversar já é suficiente para gerar tensão, medo, mal-estar. Ou aquela ansiedade que cresce só de imaginar a necessidade de interagir, de se expor, de falar em público, de apresentar resultado, de defender ideias, né? São todas situações que para alguns representam um desafio emocional quase insuportável, né? Perceba, aquilo que para muitos poderia parecer apenas um incômodo passageiro, um contratempo natural do dia a dia, aquele friozinho na barriga das coisas que você tem que fazer, que talvez te incomodam um pouco, para outros se transforma em um real sofrimento, né? Um sofrimento profundo que compromete o desempenho, que abala a saúde mental e que muitas vezes silenciosamente leva ao adoecimento do colaborador e da mesma empresa. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o que a empresa pode e precisa fazer diante desse sofrimento e diante da sua mesma doença. É sobre como a escuta psicanalítica pode ser uma resposta possível, sensível, eu diria necessária, tanto para o colaborador quanto para a empresa em si, vista como se fosse um paciente no divã. Sejam bem-vindos então a esta pequena reflexão sobre saúde mental nas empresas, a empresa no divã. Vamos começar entendendo um pouquinho qual que é a situação da saúde mental no Brasil. O Brasil registrou 472.328 afastamentos por transtornos mentais em 2024. O número maior da última década, representando um aumento de 68% em relação ao ano anterior. E a ansiedade e depressão lideraram, né, os motivos. 141.411 casos de ansiedade e 113.604 casos de depressão, né? E, além disso, né, uma pesquisa revelou também que 31% dos trabalhadores brasileiros não adotam nenhuma medida para cuidar da saúde mental. Qual que é o impacto financeiro dessa situação nas empresas? Imagine que os transtornos mentais entre trabalhadores brasileiros causam um prejuízo anual de aproximadamente 400 bilhões às empresas, equivalente a 4,7% do PIB nacional. Esses prejuízos decorrem de fatores como absenteísmo, presenteísmo, redução de produtividade, aumento de custos operacionais. Em 2023, o INSS registrou 288 mil afastamentos de trabalhadores por questões de saúde mental, um aumento de 38% em relação ao anterior, isso no Brasil. Nos Estados Unidos, se estima que o estresse relacionado ao trabalho custa às empresas mais de 300 bilhões por ano, incluindo absenteísmo e despesas com saúde. Então, imagine, é o impacto financeiro do adoecimento mental nas empresas. No Brasil, diante dessa situação, se organizou uma atualização da norma regulamentadora. Então, a NR1 previu a inclusão dos riscos psicossociais, ou seja, a norma passa a reconhecer oficialmente que fatores como a organização do trabalho, relações interpessoais e ambiente corporativo podem impactar a saúde dos trabalhadores. Então, prevê uma participação ativa dos trabalhadores. Então, a NR1 reforça o papel dos trabalhadores na gestão de risco, exigindo que as empresas consultem seus colaboradores sobre a percepção dos riscos ocupacionais e comuniquem as medidas de prevenção adotadas. Tudo isso a partir de 26 de maio de 2025. O primeiro ano vai ser um ano
ovviamente di adeguação e di treinamento, mas a partir de 26 de maio de 2026 tudo se torna realmente obrigatório para as empresas. Então, considerando a NR1, quais são as ações recomendadas para as empresas? Em primeiro lugar, o mapeamento dos riscos psicossociais, ou seja, identificar fatores que possam impactar a saúde mental dos colaboradores, como jornadas exaustivas, sobrecarga de trabalho e assédio moral. Depois também a atualização do programa de gestão de risco, que tem que incluir os riscos psicossociais. A implementação de medidas preventivas e treinamento, entende, né? Treinamento para identificar e lidar com os riscos psicossociais, fortalecendo a cultura organizacional voltada para o bem-estar dos colaboradores. E a implementação de canais de denúncia para que possam relatar situações de assédio e outras questões relacionadas à saúde mental. Eu queria focar sobre este ponto, implementar medidas preventivas. Será que a psicanálise pode ser considerada uma medida preventiva eficaz dentro das empresas? É disso que nós vamos refletir agora. Hoje vivemos numa época marcada pela cobrança constante por resultados, produtividade e superação pessoal, né? Somos incentivados a serem sempre mais eficientes, sempre mais rápidos, mais capazes, como se o nosso valor dependesse exclusivamente do quanto nós conseguimos produzir e mostrar. Byung-Chul Lang chama isso de sociedade do desempenho, ou seja, uma sociedade onde cada um se torna seu próprio cobrador, seu próprio patrão interno, carrasco de si mesmo, né? Nesse cenário, cresce também o sofrimento silencioso, a ansiedade, o esgotamento, a sensação de inadequação, a dificuldade de sustentar relações autênticas, né? Muitas vezes as pessoas tentam resolver isso sozinhas, repetindo fórmulas prontas de autoajuda, mas sem tocar naquilo que realmente importa. O que se passa com eles, de verdade, por dentro. É aí que a psicanálise se faz necessária. A psicanálise oferece um espaço diferente. Não é mais uma regra a seguir, uma exigência a cumprir. É um trabalho feito através da fala, onde a pessoa pode se escutar de um jeito novo, descobrindo o que realmente move nas suas relações com os outros e consigo mesmo. Então, neste caminho, pode encontrar algo que, vamos dizer, o ritmo acelerado do mundo no qual nós vivemos tende a apagar. A singularidade do próprio desejo, a liberdade de se posicionar sem precisar ser apenas mais uma peça, né, de uma máquina de desempenho. Então, neste ponto, é importante destacar uma diferença fundamental da psicanálise em relação a outras abordagens mais comuns nas organizações. Enquanto muitas estratégias se concentram em aliviar sintomas ou promover uma adaptação funcional do sujeito ao ambiente, quase sempre, obviamente, em nome da performance, a psicanálise propõe algo diferente. Ela aposta na criação de um espaço simbólico onde o sujeito possa dizer de si, onde seus sintomas, impasses e fantasia não sejam tratados como problemas a serem silenciados, né? Mas como vias de acesso ao que há de mais singular na própria experiência. No contexto corporativo, isso podemos dizer que traz implicações bastante concretas, entende? Em primeiro lugar, o que significa? Significa romper com a lógica da produtividade a qualquer custo, aquela que exige sempre mais, independentemente das consequências psíquicas. E nós vimos o que significa, né, ter a produtividade a qualquer custo. Nós vimos quais são os custos disso, né? Como praticamente a saúde mental representou um custo extremamente alto para as empresas. Em segundo lugar, trata-se de escutar o sofrimento do trabalhador como uma mensagem, um significante que carrega sentido, né? E não como um barulho, um ruído incômodo, entende, que tem que ser abafado através de paliativos, né? E por fim, ao abrir este espaço de fala, a psicanálise permite deslocamentos subjetivos que, mesmo sem terem como finalidade uma melhora adaptativa,
muitas vezes produzem efeitos reais e benéficos, inclusive no ambiente de trabalho, pois um sujeito que está que se escuta, né, é também um sujeito que tem mais condições de viver e trabalhar melhor. Vimos como empresas orientadas por metas de lucratividade e performance precisam compreender que a saúde mental dos colaboradores não é apenas uma questão de bem-estar, mas um fator estratégico que impacta diretamente nos resultados financeiros, vimos antes os custos. A psicanálise, ao propor a ruptura, né, com a lógica da produtividade a qualquer custo, oferece um caminho eficaz para enfrentar os desafios do adoecimento mental dentro do ambiente corporativo. Ou seja, pode ser entendida mesmo como uma estratégia de gestão, não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas uma estratégia financeira inteligente. Ao enfrentar o adoecimento mental de forma estruturada, as empresas podem reduzir custos, aumentar a produtividade e promover um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável. Tudo isso no que diz respeito à atuação da psicanálise versus colaborador, como colaborador da empresa. Mas nós podemos ir um pouquinho além disso. E para a empresa em si, será que podemos pôr a empresa no divã? O que significa pôr a empresa no divã? Significa entender a empresa como se fosse um sujeito coletivo, né? Tentar entender e analisar alguns fenômenos que acontecem na empresa, como aquelas repetições, aqueles impasses, aquelas falhas de comunicação, aquela sabotagem, aquele fenômeno de absenteísmo, de turnover que nós temos, como se fossem sintomas da organização, né? Entender aquelas ideologias não ditas que orientam as práticas, aquelas coisas que não são faladas, mas que guiam, né, as ações de todo mundo, mesmo não sendo ditas. Entende? Que nós podemos considerar como fantasmas institucionais. Então, tentar entender as negações de conflito, as idealizações, as clivagens internas, aqueles times tratados, por exemplo, de maneira completamente diferente um do outro, aquelas equipes que têm tratamento diferente completamente um do outro, que podem ser defesas coletivas da empresa, né? Enfim, são todos pontos que nós podemos considerar através de uma ótica, entende, psicanalítica, ou seja, entendendo a empresa, né, como um sujeito coletivo. Desta forma, nós podemos nos inspirar em uma escuta clínica psicanalítica, visando identificar, por exemplo, o que está reprimido, o que está evitado, silenciado dentro da empresa, ou seja, o não dito organizacional, né? Onde a empresa insiste nos mesmos erros, apesar de mudanças formais, ou seja, as repetições, né? Qual é o ideal declarado da empresa e como este ideal difere das suas práticas efetivas, ou seja, a análise do discurso oficial versus o desejo real, né? Onde a empresa encontra o seu prazer, mesmo se um prazer destrutivo, por exemplo, o culto ao excesso da produtividade, as reuniões intermináveis, heróis que não dormem, ou seja, a estrutura do gozo da empresa, né? E também aquelas posições onde a empresa se coloca como vítima, herói, salvador, tirano, ou seja, o que molda o vínculo com seus membros, então a posição do sujeito corporativo. Então são todas visões, né, psicanalíticas através das quais nós podemos olhar, né, a empresa sob uma lente muito diferente do que nós somos acostumados a fazer. Aí surge espontânea uma pergunta: como é que seria possível escutar uma empresa inteira, né, se a psicanálise escuta uma pessoa de cada vez? Né? No final, na clínica, escutamos um sujeito, sua história, suas palavras, né? Já numa organização, temos centenas de vozes, discursos institucionais, regras, conflitos. Como fazer isso caber em uma escuta? Bom, escutar uma empresa com base na psicanálise não significa aplicar um questionário, né, ou buscar respostas objetivas. Trata-se de uma escuta
do que a organização diz e do que ela não consegue dizer, né? A empresa também fala, né? A empresa fala por meio dos seus valores declarados, das falas dos gestores, dos rituais de feedback, das políticas internas, mas também pelos seus silêncios, né? Pelas repetições de conflito, pelas contradições entre discurso e prática. Então, o analista, neste caso, atua como um leitor dos discursos organizacionais, né? Observando como os sintomas aparecem na rotatividade, nos adoecimentos, nas promessas idealizadas de bem-estar que não se realizam, né? E a escuta psicanalística se faz, nesse caso, analisando comunicações institucionais, entrevistas com colaboradores, reuniões e documentos, sempre buscando aquilo que torna, que retorna, na verdade, como impasse ou desconforto, que revela algo do desejo, da falta, da fantasia coletiva que sustenta a cultura daquela empresa. Então, essa escuta não julga nem propõe fórmulas. Ela sustenta um espaço onde a empresa possa se escutar, talvez pela primeira vez. Então, o que estou propondo aqui não é a forma tradicional de analisar uma empresa, entende? É uma forma diferente de olharmos para as organizações. Não como sistemas de processos e metas apenas, mas como um corpo simbólico atravessado por discursos, afetos, fantasmas, sintomas. Né? Tudo conceito psicanalítico. E para isso, obviamente, eu recorro à psicanálise, não como um modelo pronto de gestão, mas como uma lente que permite escutar o que escapa às métricas, aos KPI, às ferramentas clássicas de diagnóstico. Né? Vamos fazer um exemplo. Imaginamos três cenas bastante comuns, né, do cotidiano corporativo. Tem empresas que investem em bem-estar, oferecendo palestras sobre saúde mental, yoga no intervalo, mindfulness nos murais, mas ao mesmo tempo exige um nível de performance quase inumano. O colaborador precisa estar sempre disponível, produtivo, engajado, entregando sempre acima do esperado. E se ele colapsa, aí recebe mais uma aula sobre resiliência. Então, o que é que a psicanálise mostra aqui? Né? Mostra a presença do que, do ponto de vista psicológico, se chama de super-eu cruel, né? Mascarado de cuidado. Ou seja, um discurso que diz cuide-se, mas que na verdade ordena seja mais eficiente. Né? Como diria Byung-Chul Han, vivemos sobre o peso de uma positividade tóxica, onde o sujeito não é mais oprimido por uma proibição externa, mas por uma obrigação interna de sucesso. Então, o burnout, nesse cenário, não é uma falha individual, mas é um sintoma estrutural. Vamos pegar o exemplo das startups, né? Vivemos em tempos em que muitas startups gostam de se apresentar como ambientes horizontais, né? Onde todos teriam espaço para falar, opinar, participar. A ideia é, obviamente, uma ideia sedutora, né? Ninguém manda, todos constroem juntos, tudo cocriam. Mas será que isso é real? Será que isso é realmente verdade? Na prática, o que frequentemente se observa é que as decisões continuam nas mãos dos fundadores. Né? Eles usam o termos cocriação, liderança compartilhada, mas mantêm o controle silenciosamente. Ou seja, a autoridade existe, ela não desapareceu, mas não é reconhecida, nomeada, não é assumida. Né? A isso a psicanálise chama de furaclusão da autoridade. Ela está lá operando, mas foi expulsa do discurso, como se não pudesse ser dita nem simbolizada. Isso gera um ambiente instável, onde as pessoas não sabem ao certo quem decide e nem como se posicionar. Então, nesse tipo de cenário, os colaboradores ficam emocionalmente divididos. Né? De um lado, idealizam os líderes como figuras geniais. De outro lado, ressentem-se por não terem espaço real para influenciar, para dizer o deles. Né?
Sentem-se confusos, inseguros, sem saber se devem se calar ou se arriscar a falar, e se falam, temem não ser ouvido de fato. Então, um coaching, por exemplo, neste contexto, talvez propusesse ao colaborador estratégias para melhorar a comunicação com a liderança, né? Que tudo bem. Já a psicanálise toma outro caminho. Ela pergunta por que a empresa sente a necessidade de negar o lugar da autoridade. Que tipo de fantasia sustenta esta recusa? Que medo há por trás da ideia de um chefe que se assume como tal? Então a psicanálise entende que toda relação com a autoridade toca em algo mais profundo. A forma como lidamos com os limites, com o não poder tudo, com a existência do outro como diferente de nós. E isso nos remete à castração, que é um conceito que na linguagem psicanalítica não tem nada a ver com a mutilação física, mas com a experiência de que há um limite, de que nem tudo pode, de que o desejo do outro escapa ao nosso controle. Negar a autoridade pode parecer libertador, mas muitas vezes é justamente esta recusa que impede a criação de um espaço mais autêntico, onde a diferença e o conflito possam ser elaborados em vez de ser silenciados ou mascarados por discursos bonitos. E vamos ter casos onde há empresas onde todos parecem ter voz, né? As reuniões são longas, cheias de falas, cheias de ideias, de opiniões, mas na realidade não muda nada, né? Tem muita fala, muito discurso, mas pouca escuta real, genuína, né? E quando alguém tenta dar um feedback um pouquinho mais direto, isso é vivido como um ataque pessoal. Ninguém quer ser criticado, né? Todos querem ser validados. É lógico que com isso o diálogo verdadeiro se perde. Neste caso, a psicanálise pode nos ajudar a entender este fenômeno, entender por que certas pessoas estão mais preocupadas em manter uma imagem de competência, de simpatia, de perfeição, do que em se abrir para o que realmente pensam e sentem, né? Nesse contexto, o olhar do outro, mesmo quando é bem intencionado, é vivido como uma ameaça. Qualquer crítica pode parecer uma desvalorização pessoal. Assim, vem menos, né? Falta espaço para algo fundamental, a diferença, a dúvida, a escuta do que é estranho, do que é incômodo. Falta o espaço para o não saber, ou seja, para admitir que nem tudo está claro, que existem conflitos, que há questões que ainda não têm resposta, é que tudo bem. E falta espaço para o desejo, não o desejo de agradar, mas o desejo autêntico de transformar, de inventar, de significar. Então, neste caso, por exemplo, o coaching poderia sugerir treinar a escutativa, entende, né? Desenvolver empatia, técnicas de comunicação, que com certeza isso pode ajudar, sem dúvida. Mas a psicanálise vai além. Ela pergunta o que está sendo escondido por trás desse excesso de palavras e desta dificuldade em ouvir. O que está sendo evitado quando todos falam, mas ninguém realmente escuta. Talvez o que esteja em jogo seja justamente o medo de entrar em contato com a própria fragilidade da organização, com aquilo que ela ainda não sabe sobre si mesma. E é aí que o trabalho psicanalítico pode fazer realmente a diferença. Não oferecer uma resposta pronta, mas abrir espaço para que essas perguntas possam, enfim, ser formuladas. Então, esses exemplos ajudam a entender por que a psicanálise pode ser uma ferramenta interessante, eu diria poderosa, na verdade, na análise do que acontece dentro das empresas. Ao contrário de outras abordagens que buscam adaptar o funcionário às exigências da organização, como se o problema estivesse sempre no indivíduo, a psicanálise propõe algo diferente. Ela escuta o sofrimento como um sintoma que fala de algo maior, algo estrutural, né?
Quando alguém se angustia, adoece ou entra em colapso no ambiente de trabalho, a psicanálise não parte do pressuposto de que esta pessoa está quebrada ou está disfuncional. Ela pergunta o que está por trás desse sofrimento, o que ele está tentando dizer sobre a lógica de funcionamento da empresa. Muitas vezes esta lógica pode ser excludente, incoerente ou até mesmo perversa, né? Cobrando o impossível, prometendo o inalcançável, premiando a negação dos próprios limites. Vivemos numa época em que cada um é pressionado a ser o empreendedor de si mesmo, dizia Byung-Chul Han, né? A render, a produzir, a melhorar, a se desenvolver, tudo em nome de uma performance sem fim. Então, cada sujeito se explora com orgulho, mas também com culpa, e muitas vezes desaba em silêncio. A psicanálise, neste contexto, não entra como mais uma técnica de autoaperfeiçoamento. Ela não quer ensinar o sujeito a produzir mais. Ela oferece, ao contrário, um espaço de pausa, de escuta, de ruptura com esta lógica exaustiva. Um espaço onde a pessoa possa, talvez pela primeira vez, parar de tentar performar o tempo todo e começar a se escutar de verdade para performar melhor. É justamente aí que algo pode mudar. Não por obrigação, nem por cobrança, mas porque o sujeito se reconecta com o que de fato deseja. E isso sim pode fazer a diferença, tanto para a vida quanto para o trabalho. Então, psicanálise pode ser interessante como prevenção. Esta era a pergunta que nós fizemos no começo da apresentação. Pode ser interessante para a prevenção tanto da saúde do colaborador quanto da saúde da mesma empresa. Né? Nesse espelho aqui vocês podem ver algumas questões que remetem tanto à empresa como organização quanto ao colaborador como sujeito. Então, chegando ao fim desta nossa conversa, podemos destacar aquilo que foi um pouquinho o eixo principal de tudo que discutimos. A empresa e quem nela trabalha não são mundos separados. Né? Pelo contrário, estão profundamente conectados por afetos, por desejo, por discursos que se cruzam no dia a dia do trabalho. Ao longo de toda esta reflexão, vimos como a escuta psicanalítica pode ajudar a compreender certos sintomas que surgem nas organizações. Aqueles comportamentos repetitivos que parecem sem sentido, aqueles conflitos internos que dividem as equipes, aqueles discursos bonitos que, na verdade, escondem o mal-estar real vivido no cotidiano, né? Então, a psicanálise nos convida a olhar para esses fenômenos não como falhas individuais, mas como expressões de algo mais profundo que envolve a cultura e a estrutura da empresa. Vimos como esta escuta psicanalítica pode abrir espaço para que o trabalhador não seja tratado apenas como um número, uma função, um recurso, recursos humanos. Ele pode ser escutado como sujeito, né? Alguém que tem desejos, palavras próprias, uma história, um modo único de se relacionar com o que faz. Né? E isso muda tudo. A grande contribuição da psicanálise está aí. Ela não separa o bem-estar individual da saúde coletiva. Porque uma empresa que não escuta suas próprias contradições, que tenta abafar os conflitos, tende a gerar sofrimento. E esse sofrimento aparece nos corpos, nas relações, na perda de sentido do trabalho. Da mesma forma, um colaborador que precisa apenas se adaptar, sem poder se expressar, acaba respondendo a isso com sintomas, como ansiedade, desmotivação, esgotamento, burnout. Então, as empresas não precisam apenas de novas ferramentas de produtividade ou de mais técnica para engajar pessoas. Também disso, mas elas precisam, sobretudo, de espaço onde se possa falar a verdade. Espaço onde o que não funciona, o que incomoda, o que falta, possa ser simbolizado, elaborado, escutado, né?
O Byung-Chul Han, mais uma vez cito ele, fala que vivemos em uma sociedade de cansaço, onde cada um se sente obrigado, né, a ser feliz, eficiente, impecável o tempo todo. A psicanálise nesse cenário propõe um caminho oposto. Ela não exige mais esforço, nem promete soluções mágicas. Ela faz perguntas, né? O que está se repetindo aqui? O que não está sendo dito? O que esse sofrimento quer comunicar? Então, colocar a empresa no divã não é só uma metáfora bonita, entende? É um gesto ético. É reconhecer que mesmo dentro da lógica produtiva, ainda há algum lugar para o humano. Ainda há algum espaço para o humano. E que talvez, né, a mudança mais transformadora que uma organização possa fazer não esteja em ajustar processos, mas em escutar de verdade aquilo que nunca teve espaço para ser dito. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que esta reflexão possa ter trazido algumas provocações interessantes, algumas ideias estimulantes para vocês, e quem sabe para fazer algum cambiamento, alguma mudança, entende, dentro das empresas. Eu sou Giuseppe Mosello, sou psicólogo, psicanalista, mas sou também vice-presidente de Customer Success Latam da Enable, e então espero poder juntar essas duas competências, a psicologia, a psicanálise e 40 anos de vivência no mundo corporativo para trazer alguma coisa diferente aqui para vocês.